26 de novembro de 2024. Nesse momento, é um imenso prazer, com grande alegria e prazer, eu quero cumprimentar todos os meus seguidores no Brasil e nos demais países do mundo. Eu quero dizer a vocês que estou alegre. A coisa está feia, a coisa está tenebrosa, o mundo se encontra em guerra, a população mundial está guerreando. Os homens não respeitam as mulheres, os meninos não respeitam as meninas e vice-versa, assim como as mulheres também não respeitam os homens. A coisa está um caos mundial. As autoridades do mundo também não se combinam. São vários partidos no mundo, cada um puxando para si e virando um caos mundial. A esquerda não combina com a direita e fica uma guerra enorme, e isso traz desconforto para a população mundial. O nosso Pai Yahweh, ele é perfeito. Ele sabe como trabalhar, mas ele trabalha aquém dos conhecimentos dos seres humanos. Os seres humanos vieram morar em corpos carnais, e os corpos carnais são alimentados com os alimentos que Satã arranjou para eles, e por isso desconforto. Observa que são ingeridos alimentos nos corpos carnais. Esses alimentos apodrecem dentro dos corpos carnais e ficam mal cheirosos e contamina todo o corpo. Pode ver que os homens e as mulheres soltam um pum que ninguém consegue suportar. Isso é originado dos alimentos que são ingeridos nos corpos carnais. E os homens e as mulheres em grandes pobrezas, numa miséria, no estado miserável, caótico, ainda se acham sábios, importantes e ainda quer que sejam respeitados ao pé da letra, sendo que não respeitam a ninguém. Deixaram o reino aonde morava, se levantou contra o Pai Yahweh, ou melhor, se rebelaram. Os homens se rebelaram, as mulheres se rebelaram, os homens se rebelou, as mulheres se rebelaram. Então a multidão se rebelou contra Yahweh e veio parar nessa situação aqui, nesse cativeiro de Satanás. O mundo aqui é um inferno, ou seja, o sistema implantado no mundo é infernal. Os homens e as mulheres estão morando num sistema, vivendo num sistema implantado por Satanás, que vocês o acompanhou. O rei é satânico, o rei Léo, ele enganou vocês e trouxe vocês para cá, e aqui ele reina e governa vocês, e vocês acham que são sábios sem saber de quase nada. Essa é a situação do momento.
Observa que são homens matando homens por apenas um aparelho de celular, as pessoas vivendo uma vida desonesta, querendo só bens materiais, esqueceram que a riqueza não está nos bens materiais. A riqueza verdadeira, ela está em alvo. Porque a alimentação das alturas não são os alimentos daqui de baixo. E Yahushua, uma certa feita, sendo questionado por Hassatã, ele disse: nem só de pão viverá o homem. E por que ele disse isso? Porque Yahushua sabia que existe uma alimentação perfeita, que não depende dos alimentos daqui para sobreviver. Yahushua também disse uma certa feita para a mulher samaritana: se você tomar dessa água, tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então existe uma água que você pode viver dela sem precisar de tomar as águas que nesse mundo está. O mundo aqui é lindo. Colocaram na Bíblia: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa passagem está adulterada. Na verdade, a palavra amor, se você ler ao contrário, é Roma, Império Romano, que matava, queimava, enforcava os profetas. O mundo é lindo. Então, qual é o correto? O que Yahushua disse, na verdade? Não apegueis ao sistema implantado no mundo, porque o meu reino não é desse sistema que aí está. Porque as pessoas dizem que Yahushua não ia querer nada aqui, mas como? Se ele vai ser o governo aqui? Ele não disse na Bíblia que ele viria para reinar no mundo? Quando tiraram ele do corpo carnal, ali não mataram ele. Lógico que não. Ali tiraram ele do corpo carnal. Observa que ele disse que no terceiro tempo ele apareceria. Aí colocaram que ao terceiro dia ele ressuscitava. Não, ele não morreu. Ele nunca foi morto. Ele disse que ao terceiro dia ele aparecia a eles. Eles iam tirar ele do corpo carnal, mas ao terceiro dia ele se manifestaria a eles. Porque Yahushua nunca morreu. Não. Outra coisa, história que Yahushua ressuscitou em corpo carnal, inventaram. Observa que quando as mulheres estavam no túmulo ali, à beira do túmulo, que elas procuraram ele e não encontraram apenas ali o lençol ali, as coisas que envolveram o corpo dele. Aí elas estavam apavoradas, preocupadas. Ele disse, quando ele apareceu a elas, e quando ele pronunciou, que elas conheceram a voz dele. É tanto que colocaram na Bíblia lá a palavra Rabone, que eles dizem que quer dizer mestre. Então é você. É a prova que ele não ressuscitou no corpo que eles enterraram. Ele estava ali em um outro patamar,
em um corpo diferente. A prova disso é que elas não o conheceram, só conheceram quando ele pronunciou, quando ele soltou a voz. Aí elas disseram, Rabone, que quer dizer mestre, é você. História que corpo ressuscita, e se inventaram. Corpo carnal, quando vai para o túmulo, nunca mais ressuscita. História que ele aparece aos discípulos em um quarto fechado e que ele fala para Tomé, coloca aqui o dedo no lugar dos cravos que me pregaram, e se inventaram. Observa que ele vai no caminho, os dois discípulos vai no caminho, eles vão no caminho, né, da aldeia chamada Emaús, né, e daí, quando eles estavam conversando entre si, aquela situação que o Messias havia sido morto, né, que é o jeito que o povo entende, né? Ele tinha sido tirado do corpo carnal e que ele apareceria ao terceiro tempo, que o povo chama de dia, e até essa hora ele não aparece. Aí aparece Yahushua no meio deles ali, ouvindo o que eles estavam dizendo. Aí eles não o conheceram, aí ele pergunta, mas de que mesmo vocês estão falando? Eles respondem, por acaso você é estrangeiro aqui, em nosso meio? Você não sabe do que aconteceu com Yahushua, que pegaram ele, chicotearam, espancaram, cuspiram nele, e penduraram ele no madeiro, o mataram, né? E ele disse que ao terceiro tempo, né, ele ressuscitaria, e até essa hora nada e tal. De repente, Yahushua desaparece do meio deles. Aí eles olharam para o outro e disseram, mas era ele. Você não viu que quando ele pronunciava, quando ele falava, mexia com nós de forma profunda? Era ele. Mas porque não os conheceram? Porque ele não ressuscitou no corpo que o mataram. Ele não ressuscitou naquele corpo. Corpo carnal não ressuscita, gente. Escreveram lá na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, né? Que carne e sangue não entra no céu. Mas se carne e sangue não entram no céu, como é que Elias foi arrebatado para o céu numa carruagem? A prova que é mentira. História que o Messias subiu para o céu com o corpo dele. Mentira. História que alguém vai ressuscitar em corpo carnal e subir para o céu. Mentira. Então, Yahushua, ele ressuscitou em um corpo que não é esse corpo carnal. Eu, várias vezes, fui a outros mundos fora desse que vocês conhecem, e algo deixou o meu corpo aqui e me levou lá. Uma certa feita, era noite, eu fui tirado, levado para as alturas. E quando eu estava lá, eu dizia para mim mesmo, gente, como eu estou longe de onde é a habitação dos homens. A Guiomar está lá na cama, achando que eu estou lá. E eu estou a bilhões ou trilhões de quilômetros. Eu sabia que era uma distância longa. Eu falei, ela está achando que eu estou lá. E eu estou aqui. Interessante que lá eu estava num corpo parecido comigo, tá?
e eu sabia que o meu corpo estava aqui no mundo. Tá? E aí, arranjaram uma roupa para mim, não sei como, eu estava com outra roupa, não estava com a roupa que eu estava deitado na cama, né? Essa roupa foi me vestido automático, é uma coisa assim de impressionar, como é o poder de algo, tá? E lá eu vi, eles estavam em uma reunião, tá? E eu fiquei em pé participando do que eles falavam, inclusive eles falavam a respeito à minha pessoa aqui no mundo, do trabalho aqui. São coisas que eu não posso contar para vocês, tá? E depois, o mensageiro de Yahweh chegou em mim e disse: Juarez, você vai ter que voltar. Quando ele terminou de falar, eu já estava no mundo. Ele acabou de fechar a boca, eu já estava no mundo, entrei no corpo e comecei a chorar, chorava. A Guiomar acordou com aquele choro, me balançou: Juarez, o que está acontecendo? Eu falava: nada não. O que está acontecendo contigo, Juarez? Eu dizia: nada. Você viu alguma coisa? Eu disse: fica tranquilo, eu estou tranquilo. Mas por que você não para de chorar? Por que você fica chorando? Eu falava: fica tranquilo, eu estou bem. E ela apavorada, porque eu não conseguia conter o choro, porque eu cheguei num gozo, numa tranquilidade sem explicação. É isso. Então, quando eu digo para as pessoas que eu não estou a brincar de bolinha de gude, eu sei o que falo. Vamos lá, eu vou para uma passagem bíblica que está no livro de Yashayahu, conhecido como Isaías, capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu vou ler como está escrito na Bíblia. Quando você diz o nome Bíblia, você está dizendo Biblió. O que é Biblió? Biblió é um refúgio de deuses, aonde tem uma imensidão de ídolos, ou seja, de imagens, de esculturas, né? Cada imagem daquela representa a um demônio, a um ser que se levantou contra Yahweh. Inclusive, quando o povo hebreu termina as oferendas deles, eles terminam com a palavra Aminal, dando ênfase a um ídolo grande que tem dentro do Biblion, né, o Amor. O nome Aminal vem do Amor e é o mesmo Amém das igrejas aí. Quando as igrejas falam Amém, está dando louvores a Amor, ao demônio Amor do grande panteão cananeu, do grande Biblió, tá? Biblió é um refúgio de demônios. Ali são colocados os seres que representam os demônios. Veja bem como é grave a situação. Então, eu vou ler o livro bíblico, eu vou ler o livro Biblió, tá? O livro satânico, tá? É grave. Agora, para fazer esse livro, eles tiveram que pegar um pouco dos pergaminhos originais e colocar no livro, manipulado, misturado para o povo não entender. Ou seja, no livro chamado Bíblia tem fragmentos de verdade, mas o livro em si, ele foi feito para que a população mundial não salvasse. Porém, no Apocalipse capítulo 18, versículo 6, disse: do mesmo cálice de ouro que ele utilizou, encheu das imundícias da terra e deu às nações a beber, é para usar ele e dar ela em dobro. Ela quem? A Igreja Católica com as suas filhas.
Você que está me ouvindo pela primeira vez, pode estar me perguntando, mas de que se trata? Que cálice de ouro é esse? Veja bem, o Apocalipse 17, ele fala de uma grande prostituta que está cheia de nomes de blasfêmia. Em Atos 4 e 12 está bem nítido que só há um nome pelo qual se possa salvar. Esse nome é Yahuwah. O povo hebreu tirou esse livro das literaturas, tá? Dizendo que esse nome foi tirado das literaturas, dizendo que o nome era muito forte para não se blasfemar do nome. Aí o pai me fez saber que esse nome é o nome que dá acesso, é o único nome que dá acesso à riqueza, ao grande tesouro, à força superior que os criou. Então Satanás, sabendo disso, colocou na cabeça do povo judeu para esconder esse nome, para deixar fora do conhecimento da população, que era para a população nunca mais retornar para o reino de Yahuwah. Então, porque é a senha que dá acesso à sua morada infinita, ao gozo infinito, à prosperidade infinita, à riqueza infinita. Então, Satanás baniu das escrituras. Você pode ver que você não encontra o nome Yahuwah na Torá, você não encontra o nome Yahuwah no Alcorão, você não encontra o nome Yahuwah no Talmud, você não encontra a pronúncia Yahuwah na Taná, na Cabala, nas demais literaturas, porque eles baniram. Satanás queimou, usou a Igreja Católica Apostólica Romana para queimar a maioria dos manuscritos originais. O pouco que eles deixaram, eles utilizaram como iscas para enganar a população mundial. Assim como o homem que vai para o rio pescar, coloca a isca nos anzóis, porque sem isca não consegue pegar os peixes, eles utilizaram um pouco dos manuscritos originais como isca para fazer o livro e enganar o povo. Aí as pessoas me perguntam, mas por que as profecias do livro cumprem? Eles sabiam que eram verdadeiras, eles deixaram para cumprir, para o povo pensar que todo o livro é verdadeiro. É uma forma de enganar. Satanás, ele é astuto, ele usa vários meios para enganar a população mundial. Uma outra coisa, eles colocaram na Bíblia que o Messias viria nas nuvens. Isso nunca vai acontecer. Observa que uma geração são 100 anos, cada 100 anos é modificada a população. Passaram-se 20 gerações, o povo esperando, e ele não apareceu para ninguém e nunca vai aparecer para ninguém dessa forma. Eu disse que o cálice de ouro, eu vou provar para vocês, dentro do Apocalipse 17, que o cálice de ouro é os manuscritos originais. Lá no Apocalipse 17, eles colocaram fora de ordem para as pessoas não entenderem. Lá fala de uma grande prostituta que está cheia de nomes de blasfêmia. Que nomes são esses? Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Yahvé, Javé, Aparecida, Senhora das Graças, Senhora do Socorro, Senhora não sei de quê, Maria Santíssima. Tudo isso foi para tirar o foco da realidade, para as pessoas não buscarem na fonte verdadeira. Satanás inventou outras fontes para as pessoas irem pedir socorro. E por isso que o mundo hoje encontra cheio de imensidões de religiões pedindo para Deus, para Jesus e para Jeová e etc. E as coisas só pioram, porque estão buscando em fontes
arranjadas por Satanás. A fonte verdadeira é Yahweh. Atos 4:12. Em nenhum outro nome há salvação, porque em cima dos céus e embaixo na terra só há um nome pelo qual se possa salvar. Embora o nome céu é derivado de Seol, que é o mesmo inferno, Satanás, enganando o povo, colocou o povo para pedir para ir para o inferno, ou seja, para pedir para ir para o inferno, para o céu. O que é a palavra inferno? Significa lugar inferior. Então, quando você pede para morar no céu, você está pedindo para morar no lugar inferior. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Yahweh criou planetas que vocês chamam de terra para as pessoas morarem. Todos os seres que Yahweh criou, ninguém mora nos ares, mora em planetas que nós chamamos de terra. Agora existe lá para cima, nas alturas, outras terras, outros mundos, como existe aqui para baixo, como para a direita, para a esquerda, e assim vai. É uma imensidão de mundos que Yahweh criou e todos são habitáveis. Ok? Então a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. Foi a Igreja Católica, ela dominava o mundo da época, quando o Messias nasceu. O povo, a língua original das Escrituras, o hebraico e o aramaico, mas nem no aramaico, nem no hebraico tem a consoante, a letra J até hoje. O J só tem 500 e poucos anos de existência, então não existe nenhuma lógica que o Messias se chamasse Jesus e que o Pai se chamasse Jeová. É montagem. O nome Deus originou do grego Theos, e Theos é Zeus, o Deus maioral dos gregos, que adoram mais de 33 mil deuses. O nome do nosso Pai, que nos deu fôlego de vida, é Yahweh. Se você abraçar, reverenciar, respeitar, Ele vai lhe atender, lhe acolher, vai lhe ajudar e vai lhe tirar do cativeiro de Satanás, das enganações de Satanás. Então a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. O povo hebreu escondeu o nome Yahweh, e a Igreja Católica, que matava, queimava e enforcava os profetas e dominava o mundo da época, deu seguimento ao engano do povo hebreu, arranjando vários nomes, fazendo essa Bíblia que nós temos em mãos. Observe que você pega a Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida. Quem era esse homem? Um padre. Mas será que o povo que mata, queima, enforca os profetas está trazendo a verdade? É sem lógica, né? Então eles consumiram a verdade, consumiu o nome do Pai, junto com o povo hebreu, e implantou na Bíblia os nomes que eles inventaram, colocando as pessoas na contramão para buscarem seres representando a Satanás, ao sistema satânico, que o nome Satanás significa oposição à verdade, um sistema implantado, oposição ao sistema verdadeiro. Então, a grande prostituta está cheia de nomes de blasfêmia. A Igreja Católica foi quem arranjou esses nomes, então ela é a grande prostituta do Apocalipse 17. A segunda prova que lá no Apocalipse está fora de ordem, que eles colocaram para o povo não entender, mas diz que a grande prostituta tem as suas filhas. Quem são as filhas da Igreja Católica? Todas as religiões saíram dela. Pode ver que o macumbeiro adora o Deus, o Jesus, a Aparecida, a Senhora não sei de que, o Senhor que é Baal, o Eterno, que é o Deus Eterno, e companhia. Ou seja, são da Igreja Católica. Aí você vai para a Assembleia de Deus, a mesma coisa, adora Deus, Jesus, Jeová, Emmanuel, Yahvé, Javé. Então, é farinha do mesmo saco. Aí, cristão do Brasil, a mesma coisa, adventista, e por aí vai. Aí, interessante que lá em Mateus, capítulo 10, versículo 22, diz: e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Observa que, mas qual é o nome que é odiado? Que o Deus, o Jesus e companhia, ninguém odeia. Agora vai dizer o verdadeiro. O povo cai de pau contra você, porque o povo foi enganado, foi cegado por Satanás,
colocado como a Bíblia, pingo e vírgula, é verdadeira e que todos os nomes que estão na Bíblia são verdadeiros. Aí quando você aparece com o verdadeiro, ele chuta você de cacete. Temos que ser pacientes e ter paciência no meio desse povo para suportar as tribulações, as lutas e aflições, mas vamos vencer. Então a grande prostituta tem as suas filhas, as religiões são as filhas dela. Aí veio a terceira prova. A grande prostituta está adornada de ouro e pedras preciosas. O Vaticano é ouro puro, a Igreja Católica é a entidade financeira mais rica do mundo. Mais uma prova, a grande prostituta, ela está sentada sobre muitas águas. Sentar quer dizer dominar, a Igreja Católica domina, pode ver que os reis do mundo inteiro reverenciam o Papa. Aí lá na frente está fora de ordem, diz, e as águas que viste são povos, línguas e nações. Então está aí. A Igreja Católica dominando as nações. Essa é uma prova que ela é a grande prostituta. Mais uma prova. A grande prostituta está assentada sobre 7 montes, 7 colinas. Lá no Vaticano, lá na Itália, onde está o Papa, a sede do catolicismo romano. Lá estão os 7 montes. Quirinal, Viminal, Caélio, Palatino, Aventino, Capitulino e Esquilino. Tá. Aí diz que a grande prostituta tinha um cálice de ouro na mão. E ela pegou o cálice de ouro, encheu das imundícias da terra e deu às nações a beber e deixou todos embriagados. E quando entra no capítulo 18, diz, sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus flagelos e das pragas que hão de vir sobre ela. Ela é quem? A Igreja Católica com suas filhas. Sai delas. Todas as religiões do mundo é engano de Satanás. Judaísmo, mametismo, budismo, cristianismo, tudo. Não sobra ninguém. Religião é coisa que Satanás inventou para enganar o povo e roubar o povo, pegar dinheiro do povo. A mensagem verdadeira, a gente não sai pedindo dinheiro para o povo. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens e nem necessita de ser servido por seres humanos. Atos 7, 47 e 48, Salomão construiu casa, mas o Altíssimo que criou todas as coisas não habita em templo feito por mão de homem. Igrejas fizeram no passado, sim, não que o Pai mandou fazer, é como o holocausto, fizeram no passado, fizeram. Os judeus até hoje fazem o holocausto, fazendo rituais satânicos. Observe que está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 22, 21 e 22, que Yahweh nunca mandou fazer holocausto. Mas fizeram, eles fazem até hoje. Então é ritual satânico. Essas festas judaicas que tem lá em Israel, é tudo maligno, é tudo coisa de Satanás. É como os aniversários que as pessoas fazem, mandando parar os bens das pessoas. Quando as pessoas dizem assim, parabéns para você, Juarez, ih, coitado, está desejando mal para mim, para parar meus bens, para mim não ter bens na minha vida. Tem que tomar cuidado, o reino aqui é satânico. Então o cálice de ouro é as escrituras originais que estavam na mão da Igreja Católica. Ela pegou o cálice de ouro, encheu das imundícias da terra e deu nas nações a beber. O que acontece? Ela pegou um pouco dos pergaminhos originais, a maioria eles queimaram, o pouco que eles pegou, que era o cálice de ouro, eles encheu de palavras erradas, de nomes errados, consumiu com o nome verdadeiro e fez esse livro chamado Bíblia, enganando você. Aí o Pai me traz aqui para desenganar você, mostrar o que é verdadeiro dentro desse livro, o que é mentira dentro desse livro. Aí, lá no Apocalipse 17, capítulo 18, versículo 6, diz, do mesmo cálice de ouro que ela utilizou, encheu das imundícias da terra e deu às nações a beber, é para usar ele e dar ela em dobro, por isso que eu utilizo a Bíblia. Ok? Vamos lá? Eu vou ler aqui, Yashayahu, eles modificaram, colocaram Isaías, capítulo 11, vou ler da forma que está na Bíblia. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Observe essa passagem. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Eu sou o Davi da Bíblia. Eu sou do tronco de Jessé. Brotou o rebento. Acontece que vocês estão esperando alguém vir nas nuvens, e nas nuvens nunca vão vir.
Vocês esperam alguém vir aqui de forma perfeita. Isso nunca não teria como acontecer. Porque se chegar alguém perfeito perto de quem está imperfeito, ele morre na hora, de forma automática. E algo é fogo, só que não é fogo de palha, fogo de querosene, de gasolina. Não. É um fogo perfeito. É um fogo que, se você estiver na perfeição de algo, ele reina dentro de você e você levanta do chão. É uma energia. Assim como a energia levanta um carro no ar, pode ver que o carro, você chega na rampa, o que sobe o carro na rampa? Energia, né? Faz com o carro, ó. Mas se não tiver energia, o carro não sobe. Ah, não tem como consertar, arrumar seu carro agora porque faltou energia, não tem como levantar o seu carro na rampa. Ah? Faltou energia. Só que essa energia não é a energia ideal. A energia ideal é essa que eu estou dizendo. Então não teria como o Messias chegar aqui no meio de você do jeito que ele estava lá em cima, porque queimaria todos. Qual é o processo? Nascer na inocência e ao apagar todos os conhecimentos dele, colocar no zero. Ele nascer comendo carne de porco, batizando na igreja católica, crismando na igreja católica, bebendo cachaça, fumando. A mesma coisa dos seres humanos, mudou nada. Aí chega um certo tempo e algo começa a mostrar, olha, e você veio para cá para fazer um trabalho. Teve que passar pelas religiões tudo aí, para conhecer todo o sistema, o campo do inimigo, porque ele é inocente. Pode ver que lá em Jeremias 11:19, que é o mesmo Yahushua, ele diz assim, eu era como manso cordeiro levado ao matadouro. Ou seja, ele foi trazido para ser judiado. Ele é um manso cordeiro, mas foi tirado todos os conhecimentos e trazido para cá para ser judiado. E aí diz, não sabia que tramava projetos contra mim, mas por que eu não sabia? Não era um profeta de Yahweh e não sabia? Sabia não. Nasceu na inocência. Dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto. Quem era a árvore? Ele. João 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira. Ele é a árvore. Qual os frutos? Os ensinamentos dele. Destruamos a árvore com os seus frutos. A ele cortemos e lancemos fora da terra dos viventes. E não haja mais lembrança do seu nome ou memória do seu nome. Pensaram que mataram o Messias, tiraram ele do corpo. Também consumiram com o nome de Jeremias, para ver que o nome não é Jeremias, é Yarmiel. E baniram o nome dele da face do mundo. E não deixaram nem lembrança do seu nome. Baniram o nome dele do conhecimento do povo. E não deixaram nem lembrança do seu nome. Né? Agora, Yahweh me traz ao mundo. Eu nasci na inocência total. Está escrito que quando a figueira brotasse, é que estava próximo ao verão. Quando você vê a figueira brotar, é porque está próximo ao verão. A figueira brotou. A figueira é a verdade que eles esconderam. Vem desmascarando todos os ensinamentos daquilo a Israel e mostrando o caminho verdadeiro. Quem crer, reverenciar, respeitar, já entrará no 7º milênio e viverá uma vida nova de gozo e tranquilidade infinita. Porque brotará o rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías capítulo 11, versículo 1. O rebento brotou, está aqui. Passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª. E agora se resolverá o problema, porém não é resolvido do teu jeito, do meu jeito, é do jeito de Yahweh. Levará um longo tempo até chegarmos no topo,
mas chegaremos. Porém, uma coisa eu dou garantia: quem abraçar a verdade e andar nos parâmetros de Yahweh, tem a cobertura de Yahweh, tem a proteção de Yahweh e jamais se abalará. Vem as lutas, vem as aflições, vem as tribulações, mas ele num gozo, numa tranquilidade profunda interna, ele louva Yahweh. Versículo 2, e repousará sobre ele, aqui colocar o Espírito do Senhor. Sabemos que Espírito é coisa de macumbaria. Senhor, nós sabemos que é Baal, e o Espírito de sabedoria e de inteligência repousará sobre ele a presença de Yahweh, o poder de Yahweh, e o poder de Yahweh o dará conhecimento, sabedoria. Vamos lá, de conhecimento e de fortaleza, ou seja, o poder de Yahweh o fortalecerá. E aqui escreveria o espírito de conhecimento. Não, espírito tira fora. Os mensageiros de Yahweh traz conhecimento a ele, e ele repartirá desses conhecimentos, dessa sabedoria, dessa verdade a todos aqueles que têm sede de beber da água da vida. Versículo 3, e deleitar-se-á ao temor do Senhor, Senhor é Baal, e deleitar-se-á a reverenciar a Yahweh, ao buscar a Yahweh, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, ou seja, não pela aparência física, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Versículo 4, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Bem-aventurado o homem ou a mulher que aceita ser repreendido, ser corrigido por Yahweh. Tem pessoas que eu chamo a atenção dele ou dela, fica bravo comigo, diz que eu não tenho paciência, que eu sou ignorante. Você vai se arrepender disso, porque a minha finalidade é te ajudar e não desfazer de você. E ferirá a terra com a vara de sua boca, observa. E com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Eu digo a vocês, eu pretendo e vou, com a ajuda de irmãos que Yahweh deu capacidade, a gente pretende fazer uma literatura nova, trazendo nela todos os ensinamentos verdadeiros, tanto de escrituras que vocês chamam de Bíblia, como também de colégios, porque está tudo adulterado. Mas para isso acontecer, eu ainda preciso subir 4 degraus. Eu estou subindo a escada, é uma escada. Tem irmãos que subiu apenas o primeiro degrau, tem outros que subiram 2, outros subiram 3, eu estou subindo os degraus. Só que essa escada, ela é infinita. O conhecimento de Yahweh é infinito. O gozo de Yahweh, a capacidade de Yahweh, a sabedoria de Yahweh é infinita. E nós também somos infinitos, nunca morreremos. Esse negócio de nascer, crescer, ficar velho e morrer, vai ser dado um basta. Isso não era para estar acontecendo.
Quem diminuiu a idade dos homens e das mulheres foi algo? Não. A alimentação que Satanás inventou para enganar o povo e diminuir o tempo de vida aqui nesse mundo. Aí as pessoas nascem, porque tem um tempo determinado por algo para cada pessoa. A pessoa nasce, aí entra em alimentações errantes, aí o tempo de vida dela encurta, ela morre, aí nasce de novo, Satanás vai ampliando o homem comer coisas erradas, e isso maltrata os corpos carnais envelhecem, a pessoa morre. Não só alimentos materiais, como palavras errantes, e as palavras envelhecem você, que não é o teu corpo. Você, para ficar novo, você precisa vestir uma roupa nova. Eu vou colocar a Sara aqui para contar para vocês o que Yahweh mostrou para ela. Quando Yahweh mostrou para ela, eu fiquei alegre, porque eu já sabia, mas eu deixava para o momento certo contar. As pessoas ficam falando de vestes reais, como eu disse, as pessoas interpolam, julgam as coisas sem conhecimento e falam o que não deve. Espera com paciência em algo que na hora certa ele vai lhe mostrar as coisas com calma. Inclusive quando Yahweh me mostrou que na Bíblia tinha coisa errada, eu em 3 dias, vou falar a palavra que o povo entende, 3 noites, em 3 tempos que o povo chama de dia, tempos claros e 3 tempos escuros, sem comer e sem tomar água. Eu li a passagem que fala de Mardoqueu, fiquei emocionado e chorei, e quando eu estava chorando, eu ouvi a voz meiga e suave, é uma voz interna, se tiver alguém perto de você não vai escutar. Eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada. Eu questionei o que estava errado? Não. Perguntei o que estava errado? Não. Fiquei em tranquilidade, no tempo certo, e Yahweh sabe o que faz. Tá? A mesma coisa quando eu estava indo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço, que me disseram, o nome Jesus não é verdadeiro. Eu não perguntei qual era o certo, o que estava acontecendo, o porquê que não era verdadeiro. Eu aguardei em silêncio com Yahweh e no tempo certo eu fiquei sabendo. Esse é o mal das pessoas. Tem pessoas, olha, Satanás é sujo, ele vem com o paralelo. Eu lanço os ensinamentos dos meus vídeos, tem pessoas usando o que eu falo e abrindo canais e dando ensinamento aí, se passando pelo Juarez. E quem está indo nesses canais, assistir esses canais, está indo na fonte suja. Depois fica para trás, fica no caminho. As pessoas não estão dando do devido crédito ao mensageiro verdadeiro. Está indo atrás dos mensageiros paralelos, em canais paralelos, ouvir mensagens paralelas. Vão quebrar a cara. Tenho certeza do que falo. Arrependa enquanto é tempo. Abandone essa lixaiada, esses riachos satânicos, e venha para o grande rio que é Yahweh, que está comigo e que me mandou para cá para levantar vocês do cativeiro de Satanás e elevar para as alturas. Eu vou mostrar aqui quais são as vestes reais. Conta aqui, Sara. Pode chegar aqui mais para cá. A Sara vai cumprimentar vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou contar algo aqui que o Pai Yahweh me fez passar. Eu fui vestida, eu vestida que nem eu estou, mas alguém me vestiu com um vestido branco, vestiu eu que não é meu corpo. E eu vi eu sendo vestida com aquele vestido, e eu estava do jeito que eu estou aqui. Eu não precisei entrar no vestuário, no lugar de tirar essa roupa para poder ser vestida aquele vestido em mim. Aquele vestido foi vestido em mim do jeitinho que eu estou aqui. Então eu fiquei sabendo, quando eu estava vestida naquele vestido, que se eu falasse errado,
eu sujaria aquele vestido. Se eu pensasse errado, eu sujaria aquele vestido. Tudo que eu fizesse ao contrário, aquele vestido ficaria manchado. E eu ficava tão alegre, eu vestida naquele vestido, porém eu queria que as pessoas vissem, mas quem eu queria que visse não conseguiu ver. Quem era? Era meu pai, meus irmãos, minha tia, não conseguiram ver eu com aquele vestido, que é o caminho que eu estou hoje, é o que eu entendo. Passando mais um pouquinho de tempo, eu me vi numa fila, que eu sabia que atrás de mim também tinha uma multidão de mulheres. Aí tinha um homem bem alto na minha frente, Juarez chegou com aqueles novelos de pano que existem em fábrica, só que o pano era azul, era um novelo bem enrolado, bem grande. Ele soltou aquele novelo no chão, cortou o tamanho de um vestido e falou para aquele homem, faça um vestido para ela. Eu fiquei ali, aquele homem costurou aquele vestido ligeirinho. Aquele vestido, a manga dele, o vestido branco, a manga vinha até aqui. Mas o vestido, o outro veio até aqui a manga e cobria até os meus pés. Eu fui vestida com aquele vestido do jeitinho que eu fui vestida, o vestido branco, sem precisar tirar essas vestes natural, material. Quando eu me vesti, eu fiquei tão alegre e falei, moço, cadê o irmão Juarez? Cadê o cavalo branco? Ele disse, ele foi para outro lugar. Então, irmãos, eu senti, o pai Álvaro, ele já falou para Juarez que eu sou uma menina. O que eu senti no vestido branco, que aquele vestido branco é que eu ainda estou no caminho de preparamento, e eu chegará o tempo que eu vou me vestir de uma forma como o povo chama adulto. Então, quando o pai Álvaro mostrou para Juarez as vestes reais, muita gente se levantou em fabricar pano. Aí eu fiquei, aquilo despertou em mim para me conversar com o Juarez, o que a Ial me mostrou. Aí o Juarez falou, Sara, eu sei o que é isso aí que você está falando. Aí foi então que eu entendi que as pessoas se apressam em tomar atitudes sem ser confirmado por Ialvo. Ialvo fala, isso aqui é um copo, você já quer fazer de outros tipos de copo, não quer esperar o processo ser concluído. Ialvo é manso e faz tudo no tempo. Então, irmãos, eu fiquei alegre, estou alegre, mas estou sabendo que o vestido, qualquer um da gente pode já estar vestido se continuar fazendo as coisas certas, as coisas corretas. Não se apressar com nada, não querer ser sábio nos seus próprios olhos, não querer ser sábio nas suas próprias palavras, ficar na fila esperando o tempo chegar, porque Ialvo não é apressado. Eu agradeço aqui essa oportunidade. Vamos avante. As coisas que Ialvo faz são perfeitas. Ialvo é lindo. Eu tenho um grande prazer com Ialvo. Eu gosto de Ialvo. Ialvo é bom. Ialvo é precioso. Quem tem Ialvo tem tudo. Esse é o caminho verdadeiro, não há outro. Abraça Ialvo. Eu quero pedir aos irmãos e às irmãs que passem a fazer comentário nos vídeos que eu gravo, porque esses comentários fazem o canal subir, para que possa chegar a outras pessoas. E também desse tal de joinha deles aí, esse like, para que as pessoas, para que o canal possa subir e chegar a outras pessoas. Porque aqui no mundo as pessoas vão pela aparência, mas nós temos que utilizar as coisas que estão aqui no mundo para fazer a obra. Eu quero deixar vocês um forte abraço e dizer, a verdade chegou, o Messias está aqui, tá? Eu apenas estou no começo dessa obra, essa obra vai avançar, tá? Isso não é brincadeira de menino, a gente não está a brincar de bolinha de gude, a coisa é séria, eu sei da dimensão da coisa, tá? É forte, vai revolucionar o mundo inteiro, vai abalar o mundo inteiro. Porém, você não se constrói uma casa colocando todo o material de uma só vez. Você tem que colocar o tijolo no prédio, é de um em um. Assim como os demais materiais, você vai colocando aos poucos na casa. Então, sem contar
que para se construir uma casa, um prédio novo, tem que desmanchar o prédio velho. E o prédio velho, as casas velhas foram construídas, que é o povo é as casas. O povo são as casas, né? Então vai ter que desmanchar todos os conhecimentos colocados na mentalidade do povo, limpar o terreno, fazer uma purificação, uma limpeza, para ir construindo uma casa nova. Observa que uma lata cheia não tem como você colocar mais produto dentro dela. Se o homem ou a mulher está cheia de tanta sabedoria humana, de tanta coisa que o sistema ensinou e não consegue se esvaziar dos malefícios de Satanás, não vai ter como a gente colocar mais algo precioso dentro dessa lata, porque já está cheia. Então, há uma necessidade de abstenhar de tudo que errado aprendeu e começar do zero, né? Começar do zero, uma nova vida, um novo reino que nós vamos entrar, aonde essas coisas que aprendemos aqui, nós não vamos utilizar lá. Nós vamos utilizar tudo coisas novas, perfeitas e boas. E Alro, ele criou uma série de coisas que as pessoas não conhecem. Uma certa feita, eu fui levado em uma linda cidade, em outro mundo. Tudo que eu vi lá, que o pessoal utilizava nas lojas, não tem aqui nesse mundo. E as pessoas não sabem disso. Cada coisa preciosa, cada coisa bonita. Interessante que é a cidade enorme, a cidade limpinha e não tinha nenhum carro. Não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha nada disso. Mas por quê? Porque eu, naquele momento que eu estava lá, eu navegava como o povo de lá navega, assim, ó. Automático. Sabe o que é eu agora falar assim, olha, eu tenho que ir lá no Japão. Eu tenho um compromisso daqui 1 hora lá. E daqui 1 hora eu estou lá no Japão. Ou seja, mais rápido do que o som. Mais rápido do que você acender uma lâmpada. Você desaparece aqui, aparece lá, automático. É como quando Yahweh me levou lá em cima. Eu falei, eu estou a bilhões ou trilhões de quilômetros da onde está Guiomar lá na cama. Eu falava para mim mesmo assim, como está longe o lugar onde eu vivo. Né? Quando o mensageiro disse assim, Juarez, você vai ter que voltar, eu já estava cá. Ele acabou de fechar a boca, automático. É de impressionar. Estamos com tudo nas mãos. Existem lutas? Existem. Existem aflições? Existem. Mas nós estamos com quem é maior do que as lutas e do que as aflições. Quem inventou as lutas, as aflições e as tribulações foi o sistema satânico. Só que Al vai vir desmanchando esse sistema, implantando um novo sistema, onde não há lutas, aflições e tribulações. E ao estar conosco, vamos avante e tudo prosperará. Que assim seja. A prosperidade está conosco. Que assim seja. Quem confia em algo é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para todo sempre. Que assim seja. O salmista Davi, ele disse, fui moço e agora estou sendo velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você deleitasse em algo, de forma automática, vai chegar um momento que você começa a prosperar em tudo. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
mas antes tem o seu prazer com Yahweh. E nele medita em todo o tempo. Lês colocar de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não tem inveja do ímpio que prospere no teu caminho. Creia algo, e ele te confortará e suprirá todas as suas necessidades. Que assim seja. Que assim seja. Eu quero deixar um forte abraço a todos os meus seguidores no Brasil e fora do Brasil. Homens, mulheres, meninos e meninas. Um abração a todos vocês. Vamos em frente. Yahweh está conosco e nos elevará ao reino perfeito. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.